Pra mim, são pessoas que, são pessoas que tristemente não enxergaram a verdade. Tiveram uma consequência natural de quem elas eram, em essência. Se acontece alguma coisa e amanhã vocês ficam sabendo, o Super Xandão faleceu. Cara, vocês estão à vontade aí pra falar o que vocês quiserem da minha pessoa, tá? Tudo que vocês quiserem, não me importo com isso. O que é importante pra mim? Eu sei que se acontece alguma coisa, eu fui em paz. Saibam disso. Fala, pessoal. O vídeo já vai começar, mas antes peço que se inscreva, pois 99% do público assiste e não é inscrito. Se você curte o conteúdo, dá essa força pra gente. Do sucesso mundial, John Lennon disse algo que chocou muitos cristãos e provocou Se liga no que esse cara falou aqui, a ira de vários líderes religiosos na época. Ele disse assim: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso, eu estou certo. Jesus era legal, mas os seus discípulos são muito simples. Hoje nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Rapaziada, olha a soberba do ser humano. Olha isso aqui. Isso aqui pra Torre de Babel é 2 palitos. Tipo assim, é o cara, assim, o homem se colocando acima do próprio Criador, né? Veja. Cara, pessoa, pra ela chegar numa conclusão dessa, ela tem que estar num nível de cegueira espiritual absurda, né? Totalmente escrava do mundo. Triste isso, né? E depois de ter dito isso... Eu espero realmente que ele tenha conseguido a salvação dele, né? No final. Mas, cara, olha, esses caras... Já em carreira solo... É porque os Beatles também, eles representaram um momento muito específico da humanidade. Eles contribuíram e muito para o comportamento deletério daquela geração. No sentido de droga, profanação, sexualidade. As músicas deles, voltadas, né, para essas coisas naquela época, a partir dali, desencadeou fenômenos de uma época... Tem até um nome lá para aquela época, me fugiu agora. Que o Beatles era dos anos 80, se eu não me engano, começo dos anos 80 ou 70. Não sei direito porque eu não escuto. Acho que 60 e 70. 70, né? Pegar 70. Isso foi uma época bem específica. Uma hora vocês pesquisam. Mas, puxa, é um negócio... solo e passado algum tempo, John Lennon foi assassinado em Nova York por um fã do cantor chamado Mark David, em frente ao prédio onde ele morava com a sua esposa e o seu filho. No dia 8 de dezembro de Olha que final trágico. 1980, após retornar de uma sessão de gravação em um estúdio, por volta das 10h50 da noite, Lennon foi abordado por aquele fã que atirou 5 vezes contra ele. E mesmo sendo levado rapidamente para o hospital, John Lennon não resistiu aos ferimentos e ele foi declarado morto pouco tempo depois. E o mais estranho de tudo isso é que o assassino não fugiu do local e ainda ficou sentado esperando e dizendo: agora eu sou mais famoso que John Lennon. O segundo caso. Caramba. Uou. Tancredo Neves. Tancredo Neves foi um político brasileiro muito importante, conhecido por sua atuação na luta pela democracia. Vai vendo, ó. Tudo que vai volta. No Brasil. Ele foi advogado e ocupou cargos importantes como deputado, senador, primeiro-ministro e governador. Tancredo se destacou especialmente por liderar o movimento que ajudou a tirar o país da ditadura militar e trazê-lo de volta para a democracia. E no ano de 1985, o Brasil ainda estava sob o sistema de eleições indiretas, ou seja, o presidente era escolhido pelo Congresso Nacional e não diretamente pelo povo. E Tancredo Neves foi o candidato escolhido pela oposição para enfrentar a ditadura e ele venceu a disputa contra o candidato apoiado pelos militares. A sua vitória... Inegavelmente mudaram a história da música com músicas boas. Eu só fico triste que eles influenciaram coisas negativas para a humanidade, como o uso de drogas. Exato, irmão. Concordo. Apresentou a esperança de um futuro democrático e foi comemorada por milhões de brasileiros como o fim da ditadura e o início de uma nova era no Brasil. E na campanha presidencial, Tancredo disse que se tivesse 500 votos, nem Deus o tiraria da presidência da República. E os votos ele até conseguiu, mas a presidência lhe foi tirada. Acontece que ele adoeceu gravemente no dia 14 de março de 1985, nada mais nada menos do que um dia antes. O ser humano não consegue enxergar o quão assim, nossa, nós não somos nada, absolutamente nada. Não perante ao universo que a NASA satânica fica divulgando. É perante o Criador. Não somos nada. O Criador, ele pode a qualquer momento... Eu aqui, ó, eu tô aqui conversando com vocês agora. Rapaziada, eu posso daqui 10 minutos já não existir mais. Tipo assim, isso não existe. O ser humano, ele não tem essa noção, cara. A pessoa se esquece muito fácil, porque ela tá nadando no dinheiro, ela tá com prostituta, ela tá drogada. Tá lá com um amigo rico que se diz amigo, sei lá. É tão fácil pro ser humano ficar cego assim, tipo, ele vira um imbecil em coisa de segundos, ele passa a ser um imbecil, entendeu? Basta você estimular ele assim com coisa satânica do mundo que ele se esquece, né? Ou nunca soube também.
antes de tomar posse como presidente do Brasil. Ele foi internado e passou por várias cirurgias, mas depois de mais de um mês lutando pela sua vida, Não temos nada, exatamente, Fabiano, não temos nada, é tudo emprestado, exatamente, é tudo do Criador, pois é. ele faleceu em 21 de abril de O 1985. ser humano acho que é o contrário, Ou seja, né? Tancredo morreu sem conseguir assumir o cargo de presidente. A morte de Tancredo Neves gerou uma imensa comoção em todo o Brasil. Milhares de pessoas foram às ruas, chorando Curte ouvir Led Zeppelin também? Claro, irmão, pô, pra caramba. e prestando homenagens, pois o povo sentiu como se tivesse perdido não apenas um líder político, mas um herói nacional que lutou pela democracia. E muitos Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora. Exatamente, irmão, exatamente. Exatamente. Por isso que eu falo, o importante é você estar em paz de espírito. Salve, Chuca, que há Bom, esse vídeo. Não sei se você eu- viu esse caso. Se acontece alguma coisa e amanhã vocês ficam sabendo, o Super Xandão faleceu. Cara, vocês estão à vontade aí pra falar o que vocês quiserem na minha pessoa, tá? Tudo que vocês quiserem, não me importo com isso. O que é importante pra mim? Eu sei que se acontece alguma coisa, eu fui em paz. Saibam disso. Eu fui em paz comigo mesmo. Paz espiritual eu tenho, beleza? Fui lá pra receber o julgamento. E o que acontece depois é por conta do Criador. Mas enfim, né? acreditam que se ele não tivesse zombado de Deus, tudo poderia ser bem diferente. O terceiro caso, Cazuza. Cazuza foi um cantor, compositor e poeta Isso aqui eu já vi também. brasileiro. Ele ficou conhecido como vocalista da banda Barão Vermelho, onde ajudou a criar grandes sucessos do rock nacional. Mais tarde, Cazuza seguiu a carreira solo e se destacou por suas letras cheias de emoção e críticas sociais, se tornando um símbolo da música brasileira nos anos 80. E durante um show em uma casa de shows muito famosa na época, chamada Canecão, no Rio de Janeiro, o cantor deu um trago em um cigarro de maconha, soltou a fumaça pra cima e disse: "Deus, essa é pra você." E Olha que coisa patética, irmão. pouco tempo depois, Cazuza foi O ser humano é muito burro. diagnosticado com AIDS em 1987, uma doença que na época não tinha tratamento eficaz. Ele ainda lutou contra a doença por 3 anos, mas acabou morrendo aos 32 anos de idade. Mas vale lembrar, irmãos, que existem relatos de que nos seus últimos momentos de vida, Cazuza pode ter sim se voltado para o Senhor. Segundo Deus abençoe, né? Que bom. Muitos acontece isso. No final, depois que passaram pelas experiências, fazendo coisas erradas, pensamentos, influências erradas, acordam, né? Tomara que tenha ganho a salvação. Mandou R$5. Tá bichadão, manda salve para a Salve, galera do irmão! chat. Não, isso aí não! Não! a enfermeira Ana Maria da Costa, Viver em Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Base de Bob Esponja. Apóstolo Paulo Unbelievable. que o acompanhou durante a sua internação, ele teria aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador após um momento de oração e arrependimento. A mãe de Cazuza diz que isso não é verdade, mas a enfermeira afirma que ela estava lá e ela presenciou esse milagre. O quarto caso, Vai virar pra 4-2. Shaolin. Shaolin foi um dos comediantes nordestinos mais famosos Toma do aí, ó. Brasil nos anos 2000. Ele ficou famoso por suas imitações de personalidades, como cantores e políticos, e por suas performances engraçadas em programas de TV. Ele participou de atrações de sucesso, como Domingo do Faustão e A Praça é Nossa, onde conquistou o público com seu talento. Mas como muitos humoristas de hoje em dia, ele gostava de caçoar e zombar das coisas de Deus. Em um vídeo, ele imita um pastor e faz piadas com as coisas do Senhor. Além disso, ele finge usar o Totalmente gado do sistema, né? dom de línguas estranhas, como se estivesse sendo usado pelo Espírito Santo. E eu vou deixar com vocês agora a bênção apostólica, falando das coisas da vida divina. Queixo quadrado. Lá vai. E em 18 de janeiro de 2011, Shaolin sofreu um grave acidente de carro na Salve, BR-230, super, em beleza? Pra cima. Campina Grande. O acidente deixou o comediante com traumatismo craniano e ferimentos graves pelo corpo. Shaolin entrou em um estado de saúde delicado, ficando em coma por muito tempo. A sua família e fãs acompanharam de perto a sua luta pela recuperação, que infelizmente não teve grandes avanços. Alguns anos depois, sem conseguir sair da cama, falar e se alimentando com a ajuda de sondas, ele acabou morrendo. Olha que final trágico. É péssimo ter um final desse, né? Porcaria. Ricardo Boechat está entre os jornalistas mais famosos do Xandão, atenção. Mandou Esse cara aí eu não sei não o que aconteceu, não. Brasil. Em sua carreira, ele trabalhou em alguns jornais de rádio e televisão mais importantes do país. Em 2015, ficou marcado em uma grande polêmica envolvendo uma discussão com o pastor Silas Malafaia, depois que o jornalista afirmou que os pastores evangélicos incentivam os fiéis a praticarem intolerância contra pessoas que não seguiam a mesma fé que eles. É no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana, Toma aí, ó. Toma explorador aí. da fé alheia. Além disso, Boechat era ateu assumido e gostava muito de zombar e tirar sarro das coisas de Deus. Em uma entrevista ao programa Agora é Tarde, que era apresentado pelo comediante Danilo Gentili na TV Xandão. Olha esse vídeo e mostra pro chat. Obrigado aí, irmão. Deus abençoe. Já vamos ver também. Biblical! Band, Boechat zombou do juízo final e da volta de Jesus Cristo. E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra, de acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Poucas semanas depois, patético, hein? R$5. Deus entregou uma profecia ao pastor Fala, Carlos super. Alberto
da A Igreja live Tabernáculo voltada de pra Deus, família. onde ele dizia que algo muito grave aconteceria com uma pessoa muito famosa da televisão. Muitos que têm um nome grande terão somente um nome lembrado na lápide. Encontrando artistas da Camanásia, carreiras fulminantes descendo como uma estrela caída desce do céu. Aí, Chabadarabanaço! Pois é, irmão, tudo indica que essa palavra que acabamos de ver era sobre Ricardo Boechat. Isso porque em fevereiro de 2019, aos 66 anos de idade, Ricardo Boechat perdeu a sua vida em um acidente de helicóptero. Ele retornava de uma palestra em Campinas quando a aeronave caiu na rodovia Anhanguera, colidindo com um caminhão. O piloto também faleceu no acidente. E a notícia de sua morte surpreendeu o Brasil e causou grande impacto nacional. Meus irmãos, antes de qualquer coisa, é muito importante dizer que nós não podemos afirmar que essas pessoas morreram como julgamento direto de Deus pelas coisas que eles disseram contra ele. Eu não estou aqui para julgar isso de forma alguma, mas também não tem como negar que essas histórias nos fazem pensar em quão sérias são as nossas palavras e atitudes diante do Senhor. Pra mim são pessoas que, são pessoas que tristemente não enxergaram a verdade. Tiveram uma consequência natural de quem elas eram, em essência. Pra mim é isso. Nós sabemos que tudo que nós falamos ou fazemos tem sim E por isso que vale a reflexão. consequências, mesmo que Deus nos perdoe. Assim como aconteceu na história de Davi e Batseba, em 2 Samuel capítulo 12, onde Deus perdoou o pecado de Davi, mas ainda assim ele colheu o fruto amargo. O seu filho acabou morrendo como consequência. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer também, irmãos. A Bíblia diz que Deus acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou seja, os anjos do Senhor só estão ao redor daqueles que temem ao Senhor, que Olha que legal isso. respeitam o seu nome, e a Bíblia diz também que os Você tem noção que quanto mais próximo você é do Criador, quanto mais puro você é, você tem noção que tem anjos que andam com você? Claro, você não percebe, mas existe uma aura, uma proteção em volta de você, e você ainda tem medo? Não faz sentido. Isso aí é totalmente base, irmão. Na Terra plana, manda o seu WhatsApp para nós conversarmos sobre a Terra plana e como você e gato. Não vou mandar porque você ficou falando essas coisas aí. Isso é bacana pra caramba. O Criador, ele protege aqueles que, claro, merecem a proteção. Claro. Isso é muito legal. Os anjos protegem aqueles que vão herdar a salvação. Por isso, a única maneira de termos a proteção do Senhor é nós estarmos em Cristo, recebendo como nosso Senhor e Salvador e respeitando a santidade de Deus. Irmãos, uma outra coisa muito importante é que nós não Eu tive que abaixar, o cara me obriga a abaixar. Olha que nível chega de eu ter que abaixar, irmão. Pra eu ter que abaixar o Pix, cara, o cara tem que ser muito diabólico. podemos esquecer que Deus é misericordioso, Cara! Deus é paciente. Imagine se ele tivesse nos abandonado todas as vezes em que nós pecamos. Então nós devemos entender que a morte de qualquer pessoa, famosa ou não, é uma realidade da vida. Mas a boa notícia é que se nós nos arrependermos de nossos pecados e cremos que Jesus morreu para nos salvar, nós somos perdoados e quando partimos dessa terra, temos a certeza da salvação. Eu sou o pastor... Muito base, vídeo bom demais. Ó, ela tá dançando, você tá aqui com ela. Ela sabe que você vai chegar. Você vai olhando, ó.